Caiu no tapetinho, já era. Brasileirão Rei é 10. Kudê Fujão. Deivinho contra-ataca. Aprenda algumas coisas consigo mesmo. O resumo da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro você ouve agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro, essa edição de número 121. Vamos contar como foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, rodada 10 do Brasileirão Rei. Era para ter mais homenagens para o Pelé, né? Um número redondo desse, um número que lembra o Pelé. Alguém falou um pouquinho disso, mas não teve muita coisa. Eu esperava mais da CBF e dos clubes também. Alguma ação na rodada 10 do Brasileirão que relembra o Rei Pelé. Mas antes de mais nada, vamos aqui ao talvez o momento da emissão da tarde mais polêmico que esse programa vai ter, viu? Após a partida contra o Atlético Mineiro, empate em 1-1 contra o RB Bragantino, Eduardo Cudê, treinador do Galo, simplesmente foi embora, deixou o comando do Galo. Meus amigos, ele não foi demitido, ele se demitiu. Já tá fora do país, negócio sério que a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Vamos então ao que interessa, o momento principal dessa edição do podcast Jogos da Semana. Na 10ª rodada do Brasileirão, rodada em homenagem ao Pelé, o Santos foi até o Couto Pereira enfrentar o Curitiba. O resultado? O da sonoplastia? Mete a vaia nessa galera aí. Pô, brincadeira, faltou pontaria de ambos os ataques e o 0 não saiu do placar. Que homenagem, hein, Santos? Brincadeira. Se faltou gol em Curitiba, sobrou gols em Salvador. Bahia e Cruzeiro empataram por 2-2 na Arena Fonte Nova. Kaique abriu o placar para o Tricolor, mas a Raposa virou o jogo com Bruno Rodrigues e Wesley. Na segunda etapa, Arthur Salles empatou, mas o Cruzeiro teve gol anulado por impedimento perto do fim da partida. Gilberto, cabisbaixo na entrevista, pediu desculpas pela seca de gols. Porém, foi dele a assistência para o primeiro gol do Cruzeiro, e uma assistência quase que de letra. Relaxa aí, boy, tá tudo tranquilo por enquanto. O Botafogo segue na liderança, 2-0 contra o Fortaleza no Newton Santos. O jogo foi de Tiquinho Soares, que marcou 2 gols para o Fogão. Um deles foi em rebote na cobrança de pênalti. Porém, antes do jogo, haviam dúvidas se ele ia jogar por conta de dores na coxa. Ele não jogou no meio de semana pela Copa Sul-Americana por conta dessas dores. Só que o próprio filho dele esclareceu o mistério e garantiu a presença dele no jogo e acabou levando um sermão do pai, que no Ceará o conhecido Carão. John Textor foi destaque nas arquibancadas, depois de avisar que o time estava saindo da Libra por ter cansado de esperar pela definição, fez lá o seu momento tiozão na arquibancada registrando tudo pelo celular. Botafogo tá tudo indo às mil maravilhas, né? Deivinho ataca novamente. Pior para o Corinthians, que ficou só no empate com o Cuiabá, 1-1 na Neoquímica Arena. Daverson foi o autor do gol do Dourado na segunda etapa, mas o Timão deixou tudo igual com Juan Oliveira, que não atuava pelo Corinthians há vários meses. No momento do empate, o Deivinho foi atingido por um, pasmem, cortador de unhas. Foi até registrado. Um fotógrafo lá registrou o momento em que o cortador de unha bate no pescoço do Daverson. Na entrevista no final do jogo, um novo show. Argumentando não saber o motivo de tanto ódio por parte dos corintianos, né? Quem sabe, né? O torcedor do Palmeiras deve saber. Ele ainda cornetou o palpite do GE, que dava favoritismo ao Cuiabá no confronto. O GE deu aquela trollada e disse, não, mas a gente disse que o Cuiabá ia ganhar, ele ganhou. Só que a gente sabe que o palpitão GE é a tal da zica reversa, né? Dessa vez, acabou não funcionando essa zica reversa. E o Galo, hein? Empate por 1-1 contra o RB Bragantino no Mineirão. Paulinho abriu o marcador para o Atlético, mas o Massa Bruta chegou a igualar o placar ainda no primeiro tempo com a tal da lei do ex, Eduardo Sacha. Na segunda etapa, Paulinho até marcou novamente, o que daria a vitória ao time mineiro, mas o lance foi anulado por impedimento com auxílio do VAR. No fim do jogo, a torcida criticou fortemente o treinador Eduardo Cudê, que não gostou nada disso.
Tanto é que no dia seguinte, no domingo, o Galo anunciou que o Kudê não era mais treinador do Atlético. Ele tinha saído do país, inclusive. Ele simplesmente falou pra galera no fim do jogo: valeu, galera, grande abraço pra vocês, e falou, foi embora. O Galo disse que o treinador que se demitiu. E agora o Atlético quer que ele pague a multa rescisória. Mais uma novelinha aí pro Galo, né? Já tá podendo muito gastar dinheiro, né, Atlético? Bens a Deus. No aprazível horário das 11 horas da manhã de domingo, um jogo decidido no fim, o América Mineiro empatou com o Atlético por 2-2 no Independência. Parecia ser mais uma vitória tranquila do Furacão, já que Vitor Roque marcou logo no começo do jogo e Christian ampliou logo no começo do segundo tempo. Porém, o Coelho reagiu com um pênalti de Wellington Paulista, que perdeu a cobrança, mas aproveitou o rebote. No fim do jogo, Danilo Avelar empatou a partida para delírio da parte verde do estádio. O Coelho está bem próximo de deixar o Z4, só que o Furacão fica mais longe das primeiras posições. O Inter venceu o Vasco por 2-1 no Beira-Rio. Rômulo e Wanderson fizeram os gols do Colorado, ainda no começo do primeiro tempo. O Vasco evitou outro grande vexame, descontando com o garoto Ryan logo em seguida. No segundo tempo, um verdadeiro bombardeio vascaíno que parava no goleiro John. O goleirão do Inter, inclusive, fez uma defesaça para evitar o empate para os Valtinos no finalzinho do jogo. O Inter dá um respiro na tabela, enquanto o Vasco afunda ainda mais no Z4, ainda mantendo o treinador Barbieri. Num clássico quente, o Palmeiras venceu o São Paulo fora de casa por 2-0. Gabriel Menino meteu um golaço para abrir o placar no Morumbi. Depois, Calheri divide forte com Luan e Abel Ferreira peita o atleta são paulino e acabou tomando amarelo. O segundo gol palmeirense veio de pressão de Breno Lopes em Arboleda, que deu uma bela de uma furada. Na sobra, Endrick deu números finais à partida. Verdão segue como o único invicto da competição e na caça do Botafogo. Germancano voltou a fazer o L, mas não foi o suficiente para levar o Flu à vitória 2-2 contra o Goiás na Serrinha. Depois de 7 partidas sem marcar, Cano abriu o placar para o Fluminense logo no começo da partida. No fim do primeiro tempo, Matheus Peixoto empatou para os donos da casa. No segundo tempo, mesma coisa. Gol do Flu no comecinho com o Lima, gol do Goiás no fim com o Alisson. O ponto negativo foi a lesão do Nino, que estava convocado para os amistosos da data FIFA, que começou agora, né? Foi constatada uma lesão na coxa, infelizmente ele não vai poder se apresentar. Fernando Diniz segue se distanciando das primeiras posições. O que houve com o dinizismo? E para fechar, no Maracanã o Flamengo venceu o Grêmio por 3-0, com direito à lei do ex e gol emocionante. Num gramado terrível, criticado por Gabigol nas redes sociais inclusive, Everton Cebolinha, cria entre aspas do Grêmio, abre o placar. A velha lei do ex. No segundo tempo, Pedro ampliou, porém a grande emoção ficou para os acréscimos. Bruno Henrique marcou seu primeiro gol após o retorno da lesão, que praticamente o tirou dos gramados por um ano, e chorou com o abraço dos companheiros. E na entrevista no fim do jogo, deixou sua marca também, mandando um que aprendeu algumas coisas consigo mesmo. Olha só, autodidata Bruno Henrique. Mengão colou na parte de cima da tabela, hein? E o momento voz da rodada não poderia ser outro, né? Esse gol do Bruno Henrique, que marcou o gol dele no seu retorno aos gramados depois de 10 meses contundido, na voz do mais emocionado do Rio de Janeiro, Luiz Penido Penidaço, da Super Rádio Tupi. Esse é o momento voz da rodada. Bateu pro gol!
Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à rodada de número 10, nota 10, Pelé 10. Vamos aqui acompanhar como terminou essa 10ª rodada. Botafogo mais líder do que nunca com 24 pontos. Completando o G4, Palmeiras com 22, Flamengo com 19 e Atlético Mineiro com 18 pontos. O G6 tem Fluminense e Grêmio com 17 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense com 16, Santos com 15, Cruzeiro, Internacional, Fortaleza e Bragantino com 14. Santos com 13, Cuiabá com 12, Bahia e Corinthians com 9, estão ali naquela zona que não vão para lugar nenhum. No Z4, Goiás com 8, América Mineiro com 8, Vasco com 6 e Curitiba na última posição com 4 pontos ganhos. Desde ontem nós estamos numa data FIFA, que a FIFA reserva para partidas de seleções. O Brasil vai jogar nessa data FIFA contra a Guiné e contra Senegal. E por causa disso, promessa da CBF, quando tem data FIFA, não tem rodada do Brasileirão Série A e B. Por causa disso, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro vai acontecer apenas no dia 21, um dia depois que a data FIFA terminar. Os jogos serão os seguintes. Dia 21, quarta-feira, no Morumbi, 7 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense. Também às 7 no Mineirão, Cruzeiro e Fortaleza. 8 da noite na Vila Belmiro, clássico, Santos e Corinthians. 9h30 da noite, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. Na Arena Fonte Nova, também no mesmo horário, Bahia e Palmeiras. Quinta-feira, dia 22 de junho, 7 da noite, Grêmio e América Mineiro na Arena do Grêmio. 8 da noite, Vasco e Goiás e São Januário. E também nesse mesmo horário no Couto Pereira, Coritiba e Internacional. Arena Pantanal também às 8, Cuiabá e Botafogo. A rodada termina às 9h30 da quinta-feira com RB Bragantino e Flamengo na Bia Bichedi. Esse é o AG Placado Brasileirão. Sua crítica e sugestão é muito mais que bem-vinda para que nosso programa possa crescer ainda mais no gosto popular. É só você entrar no nosso site arenageral.com.br, no post do podcast e deixar seu comentário. Você também pode deixar seu comentário lá no canal do YouTube do Esquias, onde essa e outras produções da Combo Conteúdo são publicadas. E lá no YouTube você sabe, né? Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o sininho balangado para não perder nenhuma notificação e as próximas edições, não só da GPB, mas de outros programas da Combo. Como eu acabei de falar, na data FIFA não tem rodada do Brasileirão e, por consequência, não tem AG Placado Brasileirão. Mas você do canal Esquias não vai ficar sem podcast na terça-feira. A Combo Conteúdo preparou um conteúdo especial nessa semana, que é o Spoiler X. Vamos ter dose dupla do Spoiler X, as 10 vidas e as 10 mortes do Wolverine, 2 Spoiler X com essas histórias do Wolverine. Mas você do Arena Geral que quer ficar ouvindo esporte, não vai ficar órfão não. Nós tivemos o programa na semana passada do Rádio Arena Geral sobre futebol feminino e na semana que vem teremos uma nova edição. É só esperar um pouquinho na quinta-feira que terá um novo Rádio Arena Geral para você, beleza? O AGPB só volta daqui a 15 dias, então fique com as produções da Combo aí, fique com os podcasts da Arena Geral. Abraços a todos e até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.